Olá a todos! Hoje começamos uma série no canal a respeito da oração. Até o final desse vídeo, vou compartilhar com vocês duas chaves para que as suas orações, para que as nossas orações sempre sejam atendidas. Vamos tratar um pouquinho dos apóstolos, da missão que eles tinham na oração e também dar as bases para essa série que a gente vai destrinchar o assunto da oração, um assunto extremamente importante. Spurgeon disse que o Evangelho caminha como um pássaro que tem duas asas, oração e palavra. Então, uma vida equilibrada e uma vida de oração é o que Jesus espera de nós. Antes de passarmos para o conteúdo, não se esqueça de curtir o canal se você tem gostado, de compartilhar, de fazer comentários, pedidos de oração. Eu oro por todos os pedidos que são colocados na caixa de comentário. Então, se tiver algum pedido, vamos orar, crendo que Jesus vai atender. Então, em Atos 6, é instituído na igreja o trabalho dos diáconos, que eram aqueles encarregados de servir a mesa. O interessante é que Pedro e os apóstolos, questionados sobre um tratamento desigual dado às mulheres de descendência grega, judias de descendência grega, Pedro determina que deveriam estabelecer um grupo de 7 homens que cuidariam dessa tarefa, cuidariam dessa missão. Porém, no final desse processo, Pedro explica por que os apóstolos não poderiam cuidar desse processo. Em Atos 6,4, então nós temos o texto: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Hoje em dia a gente tem muitas vezes uma visão de que o apóstolo está ligado mais a dados administrativos. Então o apóstolo é um supervisor de pastores, um supervisor de supervisores. Mas basicamente Pedro definia sua missão lá em Atos 6 como alguém dedicado ao ministério da palavra e à oração. Então, a administração prática das coisas foram estabelecidos diáconos, servidores, pessoas com dom de administração exatamente para cuidar dessa tarefa. E então, basicamente, a gente tem os apóstolos se concentrando em orar. Existem alguns mitos de que as reuniões de oração são mal frequentadas porque as pessoas não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso com a palavra. Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas não frequentam reuniões de oração porque não acreditam que as suas orações serão atendidas. Basicamente, nós vamos a muitas reuniões onde aparentemente a manifestação do poder de Deus não acontece. Paulo disse certa vez aos coríntios, quando ia visitá-los, que ele não ia ver as palavras deles, mas o poder, porque o evangelho não consiste de palavras, mas sim de poder. Então, uma reunião de oração bíblica, genuína, cheio da presença de Deus, é uma oração onde temos expectativas de que coisas extraordinárias do poder de Deus vão acontecer. E nisso temos as duas chaves para que as nossas orações sejam atendidas. A primeira chave é a fé. Nós vemos em Mateus 15, 21 e 28, que a mulher cirofenícia perseguia Jesus de forma que ela foi atendida e Jesus diz que a fé dela era grande. Essa é a passagem onde Jesus diz que o pão dos filhos não deveria ser dado aos cachorrinhos e ela diz que uma migalha apenas do pão que caía à mesa era suficiente para ela. Jesus se admira da fé daquela mulher e cura completamente a filha dela. Às vezes a gente tem uma ideia de que é impossível mudar o pensamento de Deus através da oração. A cirofenícia foi lá e, através da sua fé, ela fez com que Jesus fizesse algo que eles não estavam predispostos a fazer. Você pode até argumentar que Deus já sabia o que ia fazer e realmente ele tem toda a ciência, todo o conhecimento e sabe o que ele vai fazer. Mas a Bíblia nos mostra ali naquele momento que Jesus estava com um plano, aquela mulher veio em desespero, mas com o coração cheio de fé, e ela foi
atendida. Jesus honra a fé. O centurião também é um caso muito interessante, que está lá em Mateus 8, 5 a 13. O centurião, ele basicamente, ele diz como Jesus deveria atuar em determinado momento. Jesus disse que iria ir com o centurião até a casa dele para cuidar do servo, e o centurião diz: olha, eu sou homem, eu tenho homem sobre a minha responsabilidade, dá uma palavra e um dos teus servos vai lá e cura. E Jesus também se admirou da fé daquele centurião. É muito interessante porque basicamente o centurião estava dizendo para Jesus como é que ele deveria atuar. Jesus disse: eu vou na sua casa. E o centurião disse: não precisa. Eu conheço hierarquia, eu conheço autoridade. A gente admira essas passagens na Bíblia, mas é interessante que a gente não acredita que aconteça isso novamente. Então, a primeira chave para sermos realmente atendidos é oração com fé. O centurião foi elogiado pela sua fé, não pelo seu planejamento, não pelo seu conhecimento de hierarquia militar, mas ele foi elogiado pela sua fé. A mulher cirofenícia também, no seu desespero, na sua necessidade, ela creu. Ela cria que Jesus era capaz de resolver o problema dela e ela não descansaria até conseguir. A fé nos move. A fé, muitas vezes, Tiago fala na sua carta que mostre-me a sua fé sem as obras e eu te mostrarei através das minhas obras a minha fé. Então, basicamente, a fé faz com que o ser humano se mova. Tem uma passagem muito conhecida, uma ilustração muito conhecida que 2 agricultores oraram para que chovesse. E aí deu para perceber claramente qual era o que cria de verdade, que ele já começou a preparar sementes, já começou a preparar a terra, porque ele sabia que ia chover. Basicamente, a gente tem muitas pessoas que se moveram pela fé, e a fé faz com que você se mova, você não sai do seu lugar se você não acredita ser possível fazer alguma coisa. E a segunda chave são orações de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a Bíblia. A palavra também fala lá no livro de Tiago que muitas vezes vocês não recebem porque vocês não pedem, ou se pedem, pedem mal para gastar nos seus próprios desejos. Basicamente, uma oração alinhada com a vontade de Deus, ela é sempre atendida. Então, se a gente olha na Bíblia, as orações que Deus quer que nós façamos e nós começarmos a fazer essas orações, nós seremos realmente atendidos. Tiago fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Então, ore a Deus pedindo sabedoria e ele vai dar. Paulo fala que peçam a Deus dons, que Deus tem prazer em dar dons aos homens. O próprio Jesus fala aos seus discípulos no final de João: peçam, vocês ainda não pediram nada, mas peçam para que a alegria de vocês seja completa. Deleita-te, tem o Salmo, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essas são promessas de Jesus. Não importa se a gente acha que Ele pode negar ou pode não negar, Ele está dizendo que vai fazer. Ele já disse, Ele já prometeu. É como se a gente acreditasse porventura que alguém que orasse pedindo a salvação, a palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É como nós imaginássemos que alguém orasse invocando o nome do Senhor para ser salvo e Deus não decidisse não salvar. Isso não vai acontecer, não porque Ele não seja soberano, não vai acontecer porque Ele decidiu fazer de outra forma. Então essas são as 2 chaves para que as nossas orações sejam sempre atendidas. Oração com fé, oração de acordo com a palavra de Deus. E temos muitas orações para serem feitas na Bíblia. Eu sei que existem orações que são específicas das nossas necessidades, do plano exclusivo que Ele tem para nós. E Ele vai nos ensinando, vai nos mostrando essas orações, nos dando sabedoria. Mas existem milhares de orações que podem ser feitas de acordo com o que está na palavra de Deus, com a certeza de 100% de sermos atendidos. Por quê? Porque esta é a vontade dele. Mas a oração tem que ser feita com fé, porque o mesmo Tiago ele vai dizer: não pense que aquele que titubeia receberá qualquer coisa de Deus. No mesmo livro de Tiago, no final, ele fala que a oração da fé salvará o doente. É muito curioso que a teologia católica ela mantém até hoje
o que é chamado de unção dos enfermos como sacramento. E unção dos enfermos, basicamente, alguns também conhecem como extrema-unção, que é o momento em que as pessoas são ungidas no leito da sua morte. Essa situação está originada no livro de Tiago, onde diz: unjam os enfermos para que eles sejam curados. A oração da fé salvará o doente. Mas no momento que a igreja começa a perder a manifestação do poder de Deus, começa a se tornar simplesmente um protocolo pré-morte das pessoas. Mas a ideia de Tiago é que a oração da fé salvaria o doente. Mas é a oração da fé, dizendo que como Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou com fé e não choveu em Israel. Então a oração da fé, ela é atendida por Deus. Por quê? Porque esta é a vontade dele. Bom, então lembre sempre dessas duas chaves: oração com fé, oração segundo a vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Compartilhe o vídeo, dê like, comente, deixe seu pedido de oração. Tá? Eu vou orar por todos os pedidos que estiverem nas caixas. Vou orar com fé. Creia junto comigo. Tá bom? Que Jesus nos abençoe no dia de hoje.